Qual é o seu ponto de inflexão? Parte 2. E aí, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Moacir Moda, eu sou desenvolvedor de software há 10 anos e hoje eu sou líder técnico na Codivance. Aqui nesse canal você vai encontrar assuntos não técnicos sobre a nossa profissão tão técnica que é o desenvolvimento de software. Bom, e hoje continuando com a segunda parte, sobre a minha história, Até comentei no vídeo passado que eu tava meio cabreiro de fazer isso. É meio prepotente, Meio arrogante você contar a sua história, Tal, porque não tem nada de muito absurdo, Se você comparar com grandes pessoas. Mas eu resolvi contar mesmo assim para poder servir de inspiração para alguém, Seja uma inspiração positiva, seja uma inspiração negativa, E lancei o primeiro vídeo na semana passada e a recepção foi muito boa. Eu fiquei muito feliz com os comentários, Muita gente vindo falar comigo. Isso foi bem legal, eu fiquei bastante alegre. E aí, como prometido, hoje vem a segunda parte. Mas antes da gente começar a segunda parte, eu quero aproveitar e reforçar o pedido que eu fiz no vídeo passado para você compartilhar comigo a sua história, Então deixa aqui nos comentários, conta aí a sua história para eu poder contar a minha e conhecer a sua, beleza? Bom, no vídeo passado eu tinha parado na parte em que eu tinha largado o emprego e me tornado um freelance, E aí veio o próximo ponto de inflexão, foi o 6º ponto de inflexão, se eu não me engano, que é a liberdade sem responsabilidade de ser um freelancer, Bom, eu larguei o trabalho, Beleza, puta, finalmente não tenho mais chefe, finalmente não tenho mais as 2h30 de trânsito, Puta, que tranquilidade. E beleza, trabalhando de casa, já tinha o meu setup montado no meu quarto e tal. Prosseguimos, E só que nessa época eu descobri uma coisa muito importante, O ônus de não ter um chefe é não ter trabalho, a não ser que você corra atrás do trabalho, Invariavelmente as pessoas vão chegar até você, Mas não dá pra você ter uma postura passiva, porque se você ficar 2 anos sem ninguém te procurar pra fazer um trabalho, você vai ficar 2 anos sem receber, E a minha sorte na época, até hoje, é que eu sempre fui um cara muito interessado no meu trabalho, Então eu acabava sendo um bom profissional e eu sempre me relacionei bem com as pessoas, mesmo que sem querer, Eu não me relacionava com o objetivo de ser bem relacionado, eu me relacionava porque eu gostava de me relacionar, gosto ainda, E começaram a aparecer algumas coisas, Só que, cara, quando você não tem uma empresa, um nome, um background por trás, vai aparecer só projetinho meia boca, Então eu fazia de tudo nessa época, eu fazia recorte de HTML, fazia sistema em WordPress, sistema em PHP, site em WordPress, site institucional, alguma coisa. Quando eu conseguia encaixar um Django, um Python aí no meio, era uma puta luta, uma puta vitória, Mas quase sempre era uns trampinhos meio merda, Mas volta e meia apareciam umas coisas legais, Eu lembro que eu fiz em parceria com a agência de um amigo meu o site do Fernando Sorocaba, Então colocamos no ar o site do Fernando Sorocaba, foi legal pra caramba. Apareceu algumas coisas, O grande problema dessa época é que eu não tinha foco nenhum, Então eu queria ser jogador profissional de pôquer. Não sei se eu queria ser jogador profissional, mas eu via uma possibilidade nisso, Então eu queria investir pelo menos para validar essa hipótese. Eu tinha um projeto que era lembranças fotográficas, para eventos. Então o cara batia uma foto no Instagram, colocava uma hashtag, a gente imprimia essa foto. E também tinha os meus freelas, E cara, se você perguntar pra mim o que eu queria na época, eu não queria programar, Eu programava só pra pagar as contas. Some isso a um nível absurdo de indisciplina, Eu era, como diria o Renzo, um pato, O que é o pato, O pato nada, o pato voa e o pato anda, mas ele não faz nenhuma dessas 3 coisas direito, Eu era isso, eu não programava direito, eu não era um empresário direito e eu não era um jogador de pôquer direito, Mas, graças aos freelas, eu fui tocando a vida, e consegui pagar minhas contas aí durante 1 ano, mais ou menos, Pô, olhando hoje, eu não tinha grande foco, não tinha disciplina, nada. Foi um ponto de inflexão, porque foi a primeira vez que eu tive contato com uma extrema liberdade, de poder acordar a hora que queria, de poder dormir a hora que queria, de não depender, Obviamente você sempre depende de alguém, mas de não depender diretamente de um chefe e ter que fazer algo só porque alguém mandou. Isso com certeza foi libertador pra mim, porque eu percebi que mesmo aos trancos e barrancos era possível, Mas também eu comecei a perceber que uma grande dose de liberdade sem responsabilidade pode ser maléfico, Então eu fui de uma ponta que eu tava completamente sem liberdade, digamos assim, com bastante responsabilidade, para um outro extremo que eu tinha muita liberdade e não tinha muita responsabilidade. E aí veio o 8º
ponto de inflexão que do nada eu comecei a ganhar 5 dígitos de salário, né? Então o que aconteceu, né? Eu continuei fazendo freela e tal, aí apareceu um contato, eu não lembro quem que me indicou na época, mas era para resolver um sistema em Python, né? Então, bem resumidamente, alguém chegou, vendeu uma ideia, 1000 maravilhas. A empresa pagou essa ideia pro cara e na hora de implementar o cara não implementou direito. E a empresa fez planejamento com essas ideias e tal, enfim. O cara vendeu, recebeu e não entregou. Os caras precisavam de alguém para consertar aquele sistema, né? Botar no ar. Aí eu fui lá, fiquei 3, 4 dias na empresa, mexi, fucei, entendi o que precisava fazer, consegui provar que dava para refazer de forma bem mais simples, né? E aí os caras falaram, beleza, a gente vai te contratar para fazer isso. Como freela, né? Eu nem tinha empresa aberta na época, pra você ter uma noção. Aí os caras falaram assim, me fala o valor hora, né? O seu custo por hora, o seu preço por hora. Fiz umas contas, tal, não sei o que, cheguei com o valor na cabeça. Quando eu fui falar, o cara que estava intermediando isso pela empresa, ele também era programador. E aí ele chegou antes de eu falar e falou assim, ó, a galera aqui geralmente costuma cobrar tanto. E era um valor, tipo, sei lá, 3 vezes maior do que eu tinha pensado, né? Tá, mas e quanto você vai cobrar? E na hora eu fiquei naquela indecisão, né? Mudo, não mudo. Tomei da cara e na coragem e joguei acima da média que os caras pagavam lá, né? O cara vai falar assim, puta, esse valor não dá pra pagar, tal, né? Mas a gente consegue pagar esse tanto aqui, que era a média dos caras, né? E aí eu olhei e falei assim, bom, beleza, já que você consegue pagar essa média, então só que é o seguinte, eu tenho outros filhos pra fazer, tal, então eu vou tirar um dia da semana e vou ficar de casa só de suporte e tal, porque eu preciso tocar meus outros freelas, até vocês estão me pedindo uma atenção muito grande pra vocês, tal, né? Enfim, consegui negociar. Então eu, com 24 anos de idade, tava trabalhando 4 vezes por semana e ganhando quase 12 mil reais por mês. Então, tipo assim, do dia pra noite os meus ganhos triplicaram, basicamente, né? E esse foi um grande ponto de inflexão, porque pela primeira vez eu tive a sensação de ganhar um bom dinheiro, né? Sim, obviamente um bom dinheiro é relativo, né? Mas pra mim era um puta dinheiro. Eu era um moleque de 24 anos que morava com a mãe, tirava 3, 4 conto por mês e de repente tava ganhando 12. E assim, você fica relativamente deslumbrado, né? Mas ainda assim eu fui muito consciente. Porque eu sabia que foi meio que uma sucessão de acasos, né? Que me levaram para aquele salário de 5 dígitos. Então eu, falei, não, vou fazer meu pé de meia, né? Então eu guardei uma boa grana, eu fazia uns freelas por fora ainda. E basicamente resolvi minha vida naquela época, né? Então troquei de carro, que inclusive é o carro que eu tenho até hoje. Reformei a casa da minha mãe e fiz um belo pé de meia. Então assim, pela primeira vez eu consegui criar uma estrutura, digamos assim, para eu poder avançar, né? Uma estrutura financeira para eu poder avançar. E aí vem o 9º ponto de inflexão, que foi a minha consolidação como programador. Bom, eu fiquei cerca de 1 ano nesse emprego, mais ou menos, né? Não era nem um emprego, era uma prestação de serviço. Eu fiquei 1 ano, aí chegou uma hora que os caras precisaram fazer um corte lá e eu rodei porque o meu software não era core business, né? Era um serviço paralelo e tal, que os caras falaram, não, beleza, vamos aceitar ficar sem. Porra, eu previa isso já, eu já sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. E até por isso eu tava com bastante dinheiro guardado. E beleza, freela de novo. Sim, freela sem ter um cliente mais fixo, digamos assim, né? Que eu nunca tinha parado de fazer freela. Só que agora é muito mais tranquilo, né? Um pezinho de meia, bem feito. Devia ter aí 1 aninho fácil, dinheiro guardado, né? Continuei fazendo, tal, até que chegou um novo cliente. Passou um tempo, passou cerca de uns 6, 8 meses, não lembro exatamente. E chegou um novo cliente falando assim, não, a gente tem uma demanda em Python aqui, a gente precisa que você resolva, tal. Cheguei, fui, resolvi a demanda em Python pros caras, tal. Aí, de novo, mais uma proposta. Dessa vez era um emprego mesmo, né? Só que dessa vez a proposta tinha um ponto diferente, que eu ia ser líder técnico de uma equipe. Só que, porra, carteira assinada, né? Eu teria que abrir mão dos meus outros freelas, né? Não abrir mão, mas eu não teria mais tempo, né? Puta, eu vou ter que voltar pra carteira assinada, tal, não sei se eu queria. Mas eu olhei o desafio de ser um líder técnico e tal, uma coisa nova na minha vida. Eu falei, quer saber, vou aceitar. E aceitei. Eu lembro até que eu não tinha mais a carteira, eu não achei minha carteira de trabalho, eu tive que imprimir outra pros caras assinarem de novo, né? E hoje eu até percebo que ser o líder técnico foi meio que uma desculpa, né? Uma massagenzinha de ego. Pra mim, a falta de foco, né? Eu voltei a não ter foco, aceitei alguém dar um foco para mim, em troca de uma CLT, em troca de alguma coisa assim, que eu nem queria, na real, né? Mas hoje eu percebo isso, na época eu não percebia, acho que esse sentimento de falta de foco era muito latente, me fez potencializar isso na proposta de ser um líder técnico ou do tipo, né? Portanto, estava eu empregado numa startup, né? O ambiente era muito descontraído, eu podia trabalhar liberdade, a galera era muito gente fina, era um pessoal um pouco da minha idade, até um pouco mais novo até. Uma galera que gostava de bagunça, eu gostava bastante de bagunça, também não gosto, né? Essa parte foi muito boa, né? Eu dava muita
risada com o pessoal. E fiz grandes amigos lá. Mas, por outro lado, a pressão era muito grande, né? Então, tive que vir à noite algumas vezes para entregar determinados projetos. 3 horas de trânsito de novo. Nego na sua orelha. Era muito parecido com o meu último emprego, né? E assim, sem perceber, eu caí exatamente no mesmo erro de 4 anos atrás. Porra, estressado pra caralho. Dormindo mal, eu lembro que eu engordei 10 quilos em 6 meses. Comecei a beber bastante, comecei a fumar bastante. Meu namoro começou a ficar meio desgastado e tal. Foi foda essa época, mas ainda assim, eu acho que o saldo foi super positivo. Por quê? Porque primeiro, eu identifiquei rápido isso, né? Como eu já tinha passado por isso, foi muito fácil bater o ponto de novo. Tanto é que eu durei 6 meses lá só. Deu 6 meses, eu pedi minhas contas. O segundo ponto positivo é que eu voltei a me assumir como um programador, né? Eu fiquei 4 anos nesse papo de não, quero ser um empresário. Para ser um empresário eu preciso delegar, senão eu não escalo e não sei o que. Meu, puta baboseira, porque eu não conseguia nem ganhar dinheiro fazendo operacional, né? Existe uma escada. Primeiro tem que fazer o operacional, depois tem que fazer a gestão, depois tem que fazer o estratégico. E eu não enxergava isso na época, né? Então, quando eu ganhei dinheiro só para programar, de fato, né, e assumir isso, porque eu fazia a mesma coisa na outra prestação de serviço, como freela e tal, mas eu não assumia isso, né? Eu assumi, de fato, né? E tem mais um outro ponto muito importante que lá eu conheci muita gente legal. Eu já gostava muito de empreendedorismo, mas eu tive contato pela primeira vez com empreendedorismo aliado à tecnologia, né? Foi um ambiente de negócios muito legal, que eu conheci muita gente boa. Grandíssima parte dos clientes da Codivance hoje são pessoas que eu conheci e que têm relação direta ou indireta com essa época, né? Apesar de ter sido uma parte relativamente ruim, né, em questão de estresse, esse tipo de coisa, foi um período muito importante para o meu amadurecimento como profissional. E aí vem o 10º ponto de inflexão, que foi a primeira Python Brasil. A primeira Python Brasil a gente nunca esquece, né? Bom, como eu falei, 6 meses eu pedi para sair, só que dessa vez eu bolei um plano, né? Um pouco para embasar a minha saída, mas também porque eu tinha visto um novo nicho que eu nunca tinha tido contato, que eu via que tinha uma galera que prestava serviço de desenvolvimento de software para várias empresas, né, para essas startups. Então, tipo, os caras tinham uma demanda tão grande de desenvolvimento que só contratando não conseguia suprir. Contratando gente, né? Aí os caras já precisavam contratar fábricas, já tinham capacidade de sentar e entregar assim no D0, né? E o funcionário contratado geralmente tem que treinar, ele tal, tem uma curva um pouco maior até o cara conseguir produzir de fato. E aí assim nasceu a Codivance, né? A proposta da Codivance era e continua sendo fornecer mão de obra técnica para empresas que não conseguem suprir essa mão de obra técnica, sejam empresas que já têm um tamanho um pouco maior e só precisam colocar projetos para a rua, né? Já tem gestão dentro de casa, ou sejam pessoas que querem colocar uma ideia na rua, mas precisam da gestão técnica e do operacional técnico, né? E aí beleza, 3 meses se passaram da existência da Codivance e eu tinha exatamente 0 clientes, né? E aí eu falei, caralho, eu preciso de cliente, né? Vi que ia ter a Python Brasil em BH. Falei, bom, vou viajar pra lá, pra Python Brasil, vou prospectar cliente lá, né? E aí chamei meus amigos, porra, vamos na Python Brasil, vamos, tal, não sei o quê. E ninguém quis ir. Eu falei, caralho, vou ter que ir sozinho, né? Pela primeira vez eu entrei num avião sozinho, pela primeira vez eu agendei um hotel sozinho e pela primeira vez eu fui pra um evento sozinho, né? Sozinho sem conhecer ninguém, né? Esse que é o mote do sozinho, eu não conhecia quase ninguém, né? Foi sensacional, porque me tirou completamente da zona de conforto e eu precisei fazer amizade lá, né? Eu precisei dar a cara e conversar com fulano, conversar com ciclano e tal. E isso eu percebi que tinha capacidade de fazer isso e foi muito bom. Foi um puta perrengue, eu perdi voo na hora de voltar, porque eu fiquei batendo papo com os caras. O meu hotel era tipo um muquifo, eu não cabia dentro do banheiro, do quarto. Erros, né, que você só aprende a não cometê-los depois que você os comete, né. E cara, assim, o grande ponto de inflexão foi que eu conheci o pessoal do Welcome to the Jungle, em especial o Henrique Bastos, né. Eu cheguei no bar do evento no dia, né, e tinha um cara lá pagando cerveja pra galera e tal. Eu falei, quem é esse cara, porra? Fui chegando e tal, pega um copo aí, comecei a bater papo. Uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Augusto, cara, o Augusto Goulart. Eu lembro de chegar nele e falar assim, colocando cerveja aí, quanto que ficou, tal. O Augusto bateu no meu ombro e falou assim, relaxa.
Falei, gostei dessa galera, né, tal. E começamos a bater papo, e o Henrique falou do curso dele e tal. E os caras botando pilha na minha cabeça. Welcome to the Django, eu não já programava Django fazia 10 anos, né? Por que eu preciso fazer um curso de Django, né? Os caras, porra, o Django é de menos, olha a galera aqui e tal, não sei o que. O Augusto buzinou na minha orelha pra caramba. Aí eu falei, quer saber? O Rafinha buzinou bastante também. Aí eu falei, quer saber? Vou me inscrever. E me inscrevi no curso, né? E continuei com a amizade com os caras, né? Eu conheci os caras logo nos primeiros dias, então, porra, passamos o resto da viagem juntos, trocando ideia, batendo papo e tal. Cara, foi a primeira vez, assim, que eu me senti acolhido por uma turma, né? Porque eu não me encaixava direito. Tinha galera da programação que era muito bitolada em programação, tinha galera da programação que era muito idealista, que era muito ideológica. Eu não me encaixava nessa turma, né? Até que, quando eu vi essa galera, eu conheci uma galera que tava a fim de se desenvolver como ser humano, ganhar dinheiro sem ter vergonha de ganhar dinheiro, empreender, né? Na mais pura concepção da palavra, né? Que é se movimentar, agir prol de algo, né? E uma galera muito gente fina, que amava programação. Era o que eu era, no fim das contas, né? Eu era um cara que amava programação, mas eu não queria saber dos meandros muito técnicos, não queria saber de ideologia. Eu queria saber de ganhar dinheiro e desenrolar minha vida, né? E aí eu pude conhecê-los. E, em consequência disso, veio o 11º ponto de inflexão, que foi a Python Sudeste de 2018, né? 6 meses, mais ou menos, acho. 6, 8 meses depois. Veio a Python Sudeste de 2018. Eu já tinha fortalecido muito a minha amizade com o pessoal do Welcome to the Django, né? Já falava bastante, já trocava muita ideia, já conhecia muita gente virtualmente, já conhecia bastante gente pessoalmente que eu tinha conhecido na Python Brasil também, né? E veio a Python Sudeste e foi uma oportunidade de reencontrar a galera, também conhecer o pessoal que eu ainda não conhecia pessoalmente, né? E outro ponto muito interessante da galera do Welcome to the Django é que o pessoal é bastante boêmio e eu já vinha versado nessa arte de mesa de bar há uns 10 anos já, né? Essa era outra característica que tinha muita gente que eu não encontrava direito nos programadores, né? E aí a Python Sudeste foi uma maratona, né? Foram 3 dias intensos de muita mesa de bar, muita cerveja e muito bate-papo, muita interação humana, né? Palestra mesmo, eu não vi quase nenhuma. Vi a minha, que eu palestrei, eu não sei se foi a primeira vez, mas foi uma das primeiras vezes, palestrei, e é muito legal o fato de palestrar, né? Tem algum vídeo no canal aqui que eu falo sobre isso. Mas enfim, não assisti tanta palestra, mas cara, corredor e mesa de bar foi forte, né? São nesses ambientes que você conhece as pessoas profundamente. É fazendo isso várias e várias vezes com as mesmas pessoas que você vai conhecendo as pessoas profundamente, conhecendo cada vez mais pessoas, né? E assim, tivemos papos que mudaram a minha vida nessa Python Sudeste, com certeza. Ali eu acho que dos últimos anos foi o maior ponto de inflexão da minha vida, né? Por quê? Porque eu tive contato com pessoas muito boas, com contextos muito específicos que me fizeram abrir meus olhos para muitas coisas, né? Fizeram meio que sair da caverna, digamos assim, né? Foram papos muito bons com pessoas muito bondosas, em especial o Henrique, né? O Henrique Bastos, que, cara, partiu dele os maiores conselhos, assim, os conselhos mais importantes da minha vida, que foi, por exemplo, ir morar sozinho, por exemplo, voltar para a terapia. Aquelas mesas de bar da Python Sudeste foi que nasceu o meu maior processo de amadurecimento na minha vida, né? Então, sou muito grato a todo mundo, sou muito grato ao Henrique também, em especial, por tudo isso. E em consequência também da Python Sudeste veio o 12º ponto de inflexão, que foi a minha primeira sociedade, né? Lá na Python Sudeste eu conheci o Renzo pessoalmente, eu já tinha batido um papo com ele via WTTD, mas não tinha ainda conhecido de fato, né? E lá a gente se conheceu e ele também gosta de uma boa mesa de bar, né? De boas discussões. A última vez que ele esteve aqui em casa a gente foi dormir 5 horas da manhã. E, cara, participando dessas discussões, dessas investigações filosóficas, digamos assim, né? Conheci o Renzo lá e a gente fez uma puta amizade, né? E assim, contextualizando, né? Desde a época que eu trabalhei em startup, até antes disso, eu já vinha me interessando bastante sobre empreendedorismo, né? E quando eu comecei a trabalhar em startup, eu vi que tinha o lance desse empreendedorismo tecnológico, digamos assim, e eu comecei a me aprofundar muito nesse assunto, né? Então eu lia bastante, lia blogs, frequentava eventos e tal. Comecei a perceber que um dos pilares do empreendedorismo era a venda, né?
E na tecnologia, o marketing digital faz um papel muito relevante nesse processo de venda, né? Então eu vim estudando cada vez mais sobre marketing digital. E o Renzo também estava começando a se interessar nesse lance porque ele tinha até então um curso que era paralelo à carreira dele, né? Que era o Python Pro. E ele queria desenvolver um pouco mais, dar mais foco no Python Pro. E ele então estava interessado no marketing digital também, né? E a gente começou a trocar muita figurinha, né? Eu vi que para eu conseguir implementar o que eu estava aprendendo sobre marketing digital, eu precisaria ter um curso, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu comecei a trocar figurinha com ele, entendendo como que montava um curso, ele trocando figurinha comigo, entendendo como que fazia a parte do marketing digital, né? E o tempo foi passando, a gente foi falando, até que chegou um momento que a gente enxergou o óbvio que a gente não tinha enxergue até então, né? Que era, eu não estava a fim de fazer um curso, o que eu estava, na verdade, era a fim de colocar em operação o meu aprendizado em marketing, e o Renzo não estava a fim de aprender marketing, o que ele estava a fim era de tocar o curso dele, mas de dar atração ao curso dele, né? Então, porra, se você quer aprender marketing, se você quer tocar o seu curso, vamos se juntar e cada um faz a sua parte, né, porra? E aí o Renzo me convidou para fazer o marketing da Python Pro, isso foi no meio do ano passado, no meio de 2019. E esse acho que foi o último ponto de inflexão que eu passei, né? Pra ele também foi. E, cara, a gente aprendeu a delegar, né? Não a delegar, mas aprendeu a confiar um no outro, né? Então, porra, eu preciso confiar que ele vai fazer um produto bom para eu poder fazer um trabalho bom. E ele precisa confiar que eu vou fazer um trabalho bom para poder garantir a entrega de qualidade do produto dele, né? Então, essa confiança, essa relação de confiança, ela foi muito importante para mim, porque eu sempre tive um problema grave em confiar nas pessoas, em delegar o meu trabalho para as pessoas e saber se as pessoas vão entregar, não iam entregar, tal, né? Porque, porra, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito impaciente, né? Então, isso sempre me atrapalhou no fato de eu delegar o trabalho. E o Renzo também é assim, né? E o bom de tomar uma sociedade é que você não tem alternativa. Ou você confia, ou você desfaz a sociedade. Você entendeu? E o processo foi muito bom. A gente foi aprendendo no meio do processo, né? Óbvio, é constante. Eu acho que daqui 2, 3 anos a gente vai estar muito melhor, muito mais versado nisso. Mas isso me fez perceber que é possível delegar. Que é possível delegar e vem me formando como um gestor também, né? E o resultado disso é que, cara, somando Python Pro e Codevance hoje, a gente tem mais de 10 pessoas trabalhando com a gente direto ou indiretamente. Eu divido o meu tempo entre Codevance e Python Pro e ambas empresas estão nos seus auges, né? Então, assim, vem dando certo. Eu fico muito feliz com isso. E é isso, né? Eu acho que chegamos até 2020, mais ou menos, né? Chegamos até os dias atuais. E agora, cara, não sei o que vai ser daqui pra frente, eu continuo me desenvolvendo, né? Acho que isso não é tão importante pro nosso contexto aqui. Eu acho que o mais importante é poder ter compartilhado isso com vocês. Como eu disse no começo, o objetivo é inspirar, seja positivamente, seja negativamente. Por quê? Porque eu acredito que pra gente construir a nossa sabedoria, a gente precisa ter repertório. A gente precisa conhecer histórias, sejam elas ficcionais ou sejam elas reais, né? Então, cara, literatura, filme, série, isso é importantíssimo para você construir o seu repertório para você conseguir lidar com o seu dia a dia, né? E as histórias reais também fazem parte disso, né? Saber a história do fulano, saber a história do ciclano, isso te ajuda a compor o seu repertório. E aí, quando você precisar tomar uma decisão, quando você precisar exercer a sua sabedoria, você vai ter repertório para poder consultar. Então, porra, o Moacir aconteceu isso nessa situação e ele saiu dessa forma e eu achei interessante. Então, o protagonista daquele filme passou por uma situação muito similar e ele se saiu dessa forma e deu merda quando ele fez isso. Então, vamos fazer o contrário dele. Então, assim, nessas tomadas de decisão que só você pode tomar, um movimento de sabedoria, só você pode tomar. As pessoas não podem ser sábias por você, elas só podem ser sábias para elas mesmas. Por quê? Porque o contexto importa muito. Uma decisão que vale para uma pessoa não vale para outra porque os contextos são completamente distintos, né? Então, nesses momentos em que você precisa exercer a sua sabedoria, eu acho que o repertório é muito importante. Então, foi por isso que eu decidi contar a minha história para você. E é por isso que eu te peço também para que você conte a sua história para mim. Por favor, conta a sua história aqui no comentário, eu vou ficar muito feliz em ouvir, porque como eu sempre digo, esse canal é uma via de mão dupla, eu quero falar, mas eu também quero ouvir você falando. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja ainda inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, me siga nas redes sociais, @MoacirModa. Por lá eu vou falando algumas coisas, estou engatinhando ainda, mas me segue lá que a gente vai trocar uma ideia por lá. E se você quiser continuar esse papo, né, acesse bit.ly/galera
galera-python-pro. É um grupo no Telegram que a gente continua esse papo por lá. Tanto os papos dos meus vídeos, quanto os papos que a gente grava lá no canal do Python Pro, quanto os podcasts do Renzo. A gente discute tudo lá, tá bom? Dê sua sugestão de pauta. Eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você quer ouvir. E é isso. Muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz que você esteja aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu.